Muito bom dia! Que delícia esse devocional com o presbítero Samuel Hamed, né? Uma bênção poder refletir na palavra de Deus já de manhã cedinho, né? Eu quero dar bom dia para você que está aí na sua casa. Obrigado por abrir a porta e deixar a gente entrar para que a gente tenha esse momento de comunhão com a palavra de Deus, né? Eu já estou acompanhando aqui muitas pessoas, o Gilberto, o Givaldo, a Fátima, a Delva, o Cosme, a Inácia, a Joselena, a Jennifer. Bom dia para você. Hoje nós vamos falar de o último tema, né, de todos esses programas que nós fizemos aqui falando sobre os problemas da nossa geração. Falamos sobre a geração do sucesso, a geração do fast food, a geração da carência, a geração do cancelamento, do contra, da carência, enfim. Todos esses programas estão aí na nossa playlist e vale muito a pena a gente refletir sobre isso e ver o que Cristo nos deixou, a mensagem que Ele nos deixou, né? Que fala que tem solução para todos os problemas da nossa vida, né? Inclusive esses todos que a gente citou, que eu citei aqui, e também qual o verdadeiro sentido, o propósito da vida. E falar em Cristo, hoje nós vamos falar sobre a geração do protagonismo. Você já pensou algum dia em ser protagonista de um filme, de uma novela? Quem nunca, né? Quem nunca se imaginou naquelas histórias? E hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a geração do protagonismo. Vamos ver, né? Quem é essa geração que quer aí aparecer por tudo? E qual o verdadeiro sentido? Qual o verdadeiro sentido dessa palavra? E quem é o verdadeiro protagonista da vida, né? A gente vai falar sobre isso. Antes, eu quero ler 2 versículos que têm a ver com esse tema. Uma é o que diz lá em 1 Coríntios 1:27, que diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1:27. Tem outro versículo também que diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí tá, esses versículos são de 1 Coríntios 1:28-29, e aí já dá para ver, né, quem é o verdadeiro protagonista, né? E é isso aí. Que ele seja sempre o nosso exemplo a seguir. E vamos... antes de falar mais um pouquinho desse assunto, eu quero dizer para você que ainda não se inscreveu no canal, clica aí embaixo em inscrever-se, ajuda a nossa igreja a manter essa televisão no ar, que tem conteúdo cristocêntrico de qualidade 24 horas por dia, a maior TV cristocêntrica do mundo, aquelas, né? Mas é verdade, é muito difícil, é muito raro encontrar um canal onde tenha conteúdo cristocêntrico 24 horas por dia, então... Seja um missionário, né? Compartilha aí, manda lá no seu WhatsApp, nos seus grupos de amigos. E já aproveita e manda desse programa aqui que eu tenho certeza que vai falar com alguém que tem um amigo, uma amiga, parente, enfim, que vai gostar de ouvir o que a gente tem para falar aqui. Hoje nosso convidado é muito especial. Daqui a pouco eu já vou chamar e já vou falar quem é. E a gente vai falar sobre o excesso de exposição, né? Que revela o protagonismo de uma geração. Será que o excesso de exposição revela o protagonismo de uma geração? A nossa geração, ela está ansiando pela fama, pelo reconhecimento. Nós queremos ser protagonistas, né? E quais são as vantagens e os perigos disso? Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse programa. E, como já falei ali antes nos versículos, né? Sabemos que Deus chamou aqueles que não são, aqueles para confundir os que são. Sabemos que Deus chamou Isaías quando ele era pequeno e Deus colocou nas mãos dele uma importante missão. Da mesma forma, ele chamou Samuel, chamou Moisés, chamou Davi, entre outros. E você foi chamado para quê? O tema de hoje é a geração do protagonismo, né? E o nosso protagonista é Jesus Cristo. A gente sabe que ocupar uma posição de destaque também, às vezes, é um chamado de Deus. E a gente vai falar sobre isso. Para falar conosco, nós convidamos nosso querido reverendo Éder Cardinho. Éder
Cardim. Ah, tá bom. Peraí. Pastor, me dá um minutinho que eu já te chamo, porque antes a gente quer ver o que as pessoas falaram na Igreja Presbiteriana de Pinheiros sobre protagonismo. Será que tem isso no meio da igreja? Vamos ver o que as pessoas falaram. Calma aí que daqui a pouco a gente pergunta tudo para o pastor, tá bom? Vamos ver o que as pessoas falaram sobre protagonismo. Infelizmente, sim. Tem muita gente que quer aplauso, né? Quer reconhecimento de homens, né? Temor a homens, né? Mas, né? Como o João falou, o João Batista falou, né? Que ele cresce e eu diminui. Então, é isso. Existe a questão de se colocar, de ter glória para si, trabalhando na igreja. E aí a gente tem diversos exemplos, né? Principalmente aqui na igreja, a gente tem um leque gigantesco de trabalho, que é a questão, por exemplo, do estacionamento, na junta diaconal, no próprio ministério também da IPPTV, nos cultos. Então sempre a gente busca aqui, sempre as pessoas, né, têm essa questão de querer atrair algum certo tipo de reconhecimento. Eu acho que isso é natural do ser humano, mas olhando para a questão daqui da igreja, eu entendo que a gente tem que estar aqui como prestando um serviço a Deus. Então, o serviço que a gente presta nada mais é do que, eu não diria o termo obrigação, mas é algo que tem que ser feito de coração, sem querer realmente essa contraparte de receber certo tipo de glória para si. É uma realidade, né? Infelizmente, a gente encontra uma motivação equivocada, né, em relação ao protagonismo na igreja, e também a gente encontra muitas pessoas conscientes, né, de que Cristo é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. A gente vai falar sobre isso. Vamos lá falar com o pastor que vai responder todas as perguntas. Pode mandar aí suas dúvidas, suas perguntas. Pastor Helder Cardim, é um prazer em recebê-lo. Para quem não conhece, ainda duvido que você não conheça, mas eu vou falar um pouquinho, né, do pastor Helder para você conhecer. O pastor Helder, ele é bacharel em teologia com ênfase em educação cristã e ministério pastoral pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, chanceler das escolas teológicas da organização Palavra da Vida Brasil e professor pesquisador pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. Membro do Conselho Fundador da Coalizão pelo Evangelho, pastor colaborador da Igreja Evangélica Batista Nova Aliança em Ribeirão Preto. Casado com a Juliana, pai do Lucas e do Tiago. Muito bom dia, pastor. Vamos ver rapidinho, que eu acho, não sei se sou eu aqui ou se você está ouvindo também. Então, a gente só vai ver o áudio do pastor. E aí, antes, enquanto vê o áudio do pastor, eu quero dar bom dia para você que está nos assistindo. Aqui no outro link temos 2 links aí. E antes eu vi um, agora eu vou ver no outro. A Sueli, o Valdir, a Almira. Olha lá, a Sueli está falando de Guarapari, Espírito Santo. A Jaira está falando de Aracaju, Sergipe. Sou louca para conhecer essa terra, gente. A Lu Oliver, a Antonieta, também de Aracaju, Sergipe. E é isso aí, gente. Estou de olho aqui. Manda sua pergunta, sua dúvida sobre seus dons, talentos, sobre protagonismo, sobre o que Deus chamou, o chamado que Deus tem. E como é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente pensa, a gente fica se comparando. Ontem nós falamos da geração da comparação, né? E a gente pensa em ser protagonista. Mas hoje a gente vai falar sobre alinhar o verdadeiro, a motivação do coração e ser protagonista. Se formos protagonistas para a glória de Deus, a gente vai falar sobre isso rapidinho. Vamos ver se o som do pastor está saindo. Vamos lá ver. Pastor, bom dia. Vamos ver se agora vai. Está mutado. Pastor, vê se é aí, se está mutado o seu microfone. Não? Então vamos pedir, pastor, vou pedir um favorzinho para o senhor, sair e entrar de novo na live, enquanto a gente vai vendo aqui com a produção, pode ser?
Então pronto, eba, vamos lá. Quando o conteúdo é de peso, né, dá aquelas interferências, né? Vamos lá, que vai dar certo. Gente, antes eu quero falar de uma novidade que tem mexido aqui o pessoal de São Paulo, que é o EAD Polo Pinheiros. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas é uma novidade que tem aqui para quem quer estudar presencialmente online, tá bom? Fica ligadinho aí que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá falar com o pastor agora. Bom dia, pastor. Oi, tudo bem, Lídia? Bom dia. Bom dia. Agora sim, né? Bem-vindo. Alguém já disse, Lídia, que a tecnologia veio resolver problemas que não tínhamos, né? Verdade. Por outro lado, é a bênção da gente poder compartilhar de momentos juntos como esse, né? Lídia, muito obrigado pelo convite, obrigado aí a oportunidade de estar com vocês, desenvolvendo esse tema, que é alvo de algumas pesquisas minhas, tanto pelo lugar onde eu trabalho, quanto pelo próprio contato com a igreja, né? Sim. Uma vez que parte do nosso ministério, o contexto da igreja está justamente ligado às gerações, desde a infância até a juventude, né? Então, muito obrigado a oportunidade aí com vocês. Pastor, a gente que agradece mesmo, porque são assuntos importantíssimos para falar e a gente fica muito gratos mesmo. Nós ficamos muito gratos por terem pessoas dispostas a compartilhar, a dedicar seu tempo falando sobre isso, porque é importante, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de falar sobre isso, sobre os problemas, sobre também o protagonismo em si, né? Fala para a gente um pouquinho disso, pastor, dessa importância. Joia. Lídia, eu vejo que existem algumas características da nossa geração, de alguns anos para cá, que dão a elas, aos jovens, aos adolescentes, algumas oportunidades que seus pais não tiveram. Isso. Né? Nós temos muitas facilidades e comodidades em vários âmbitos, né? Desde os aspectos acadêmicos, profissionais ou financeiros, oportunidades que não existiam há 20, 40 anos atrás, hoje elas são criadas pelas próprias pessoas que desejam protagonizar essas atividades, essas responsabilidades, desde a criação de uma startup até mesmo os chamados influencers, youtubers, tiktokers da vida, né? Então existem algumas coisas hoje que nós não tínhamos há décadas atrás e que por causa da existência disso nesse momento, há um elemento exponencial das oportunidades, um elemento quase que autocriador de situações que projetam pessoas desde as redes sociais até mesmo numa empresa, quando jovens de 20, 22 anos de idade já são capazes de criar suas empresas que se tornam unicórnios, né? Aí com valor de mercado de $1 bilhão em pouco tempo. Então, assim, aquilo que nós temos hoje é certamente mais volumoso, mais exponencial e até de maior projeção midiática do que alguns anos atrás, né? Embora a gente tenha todas essas oportunidades, comodidades e facilidades, eu vejo que existem algumas tensões na geração hoje que essa geração não sabe lidar. Por exemplo, muitas pessoas até já escreveram, né, desde jornais, revistas, até mesmo pesquisas de universidades, sobre a geração que não sabe lidar com frustrações. Porque muitas dessas pessoas querem começar de onde a geração anterior está terminando, né? Eu vejo isso muito presente até no contexto cristão. Jovens querendo começar de onde seus pais estão terminando. Aquilo que seus pais construíram ao longo de 30, 40, 50 anos, eles querem experimentar no primeiro, segundo ano depois da universidade, né? Então eu vejo que sucesso, né, e esse já foi um dos temas aqui de bate-papo, é muito mais do que ser simplesmente a pessoa certa, no lugar certo ou na hora certa, né? Então, assim, temos muitas vantagens, privilégios, oportunidades, experiências à disposição dessa geração, mas, ao mesmo tempo, temos diversas tensões e problemas advindos dessas muitas oportunidades, né? Então, isso aqui é um pouquinho para a gente até introduzir aí a nossa discussão em como pensar biblicamente, como pensar a partir de Jesus, esse protagonismo que muitas vezes precisa ser até bem definido, né? É verdade, pastor. E vou pegar essa deixa de pensar como Jesus.
vendo o ponto de que nessa busca acelerada por fama, por reconhecimento, por protagonismo, a gente está vendo muito isso acontecer dentro da igreja. Queria que o senhor comentasse isso também e falasse... a gente vai falar mais dos perigos, mais para frente, né, das consequências, mas como que isso está acontecendo dentro da igreja, pastor? Tá. Eu quero pensar nessa questão, Lídia, em dois âmbitos. Primeiro é algo ligado à natureza humana, tá? A nossa tendência a uma perspectiva equivocada da realidade e da história, né? Nós nos achamos os grandes personagens da história, né? E sabe o que é interessante? Até como professor de teologia, em algumas das disciplinas que eu leciono, eu por diversas vezes direi o seguinte: a Bíblia, ela é a revelação do caráter, feitos e propósitos de Deus. Ela fala sobre o ser humano? Fala. Ela conta a história de pessoas? Conta. Mas ela conta e retrata a história dessas pessoas da perspectiva de Deus. Então, é Deus narrando a história do seu ponto de vista e que, portanto, este ser humano, ainda que venha a desempenhar algo muito significativo na história, ele é um cumpridor dos propósitos e desígnios de Deus. Então, quando nós perdemos isso de vista, nós achamos que o personagem da Bíblia é o ser humano, em busca do qual Deus veio, que constrói a sua história, que desenvolve o seu nome. Então, é interessante que todas as vezes que na história bíblica alguém quis projetar-se acima de Deus, desde a confusão das línguas ali em Babel, até mesmo alguns personagens do Novo Testamento que acabaram naufragando na fé, Deus vem contra esses indivíduos, porque ele é esse grande historiador, mas ao mesmo tempo o protagonista dessa história. É interessante, Lídia, que ele é o autor e ele é o personagem principal, revelando em seu filho Jesus quem é este, em função de quem todas as coisas existem, orbitam e ganham significado. Então, a nossa natureza humana nos leva a querer ser esses grandes personagens determinantes, né? E por causa disso, não poucas vezes, Paulo dirá, né, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele está falando com cristãos. Então, nós ainda lutamos com uma natureza terrena que nos leva a uma perspectiva equivocada da história e da realidade. Paulo também dirá, né, que nós não nos deixarmos amoldar a mentalidade desse mundo. Então, num âmbito, há uma natureza humana ainda inclinada ao pecado e pouco importa se estamos dentro ou fora da igreja, temos essa natureza pecaminosa. Obviamente, aqueles que não são salvos em Jesus, eles não têm a possibilidade de lutar contra, né? Por causa da graça de Deus em Cristo, é que nós podemos então fazer morrer essa natureza. Já no outro âmbito, no âmbito eclesiástico, eu me lembro, por exemplo, de alguns personagens do Novo Testamento. O tal do Diótrefes, ali em 3 João, e João diz que ele é alguém que gosta de ter a primazia na igreja. De alguma forma, fazendo com que a igreja, seu ministério, girasse em torno dele. Isso não quer dizer que a igreja não deva ou não possa ter líderes. Mas Pedro vai dizer que esses líderes, eles servem como modelo do rebanho, apontando para Cristo Jesus. Então, a boa liderança eclesiástica é aquela que aponta para Cristo e torna os membros dessa igreja aperfeiçoados em Jesus. Então, esse Diótrefes, de alguma forma, ele puxava para si a execução e o propósito das coisas. E as outras duas personagens são Evódia e Sintique, sobre as quais Paulo fala lá em Filipenses 4, quando ele exorta essas duas mulheres a pensarem concordemente, coerentemente, conjuntamente. Por quê? Muito possivelmente, elas estavam polarizando a igreja em dois grupos distintos, muito parecido lá com 1 Coríntios 3, quando Paulo fala, né, alguns seguem Paulo, outros Apolo, outros Pedro, e a turma que não quer se comprometer com nada nem ninguém, mas fica em cima do muro sem a devida motivação, diz, eu sou de Jesus, né? Então essa Evódia e Sintique, elas estavam levando a igreja a esse tipo de partidarismo, que ou você era de Evódia, ou você era de Sintique, e com isso a igreja
estava sendo minada na sua unidade, minada na sua espiritualidade. Então, seja do ponto de vista da natureza humana, ou mesmo da realidade ministerial eclesiástica, nós lidamos com essa tentação ou tendência de querermos ocupar um lugar que não é o nosso. E ocupar um lugar que não é o nosso traz peso, né, pastor? Aí fica cansativo, fica, não fica. O Jesus falou, né, que o fardo dele é leve. Por isso tantas pessoas estão na igreja, estão cansadas, estão sobrecarregadas, né? Porque a motivação está no lugar errado, não é? Concordo. Não só a motivação, quanto a própria realização. Sim. Eu vejo, Lídia, nisso que você falou, muitas vezes temos estruturas ministeriais sobrecarregadas, eu falo como pastor, Sim. porque muitas vezes nós comparamos a efetividade ministerial da igreja com a de outra igreja. E nós queremos reproduzir na nossa o que a outra tem na dela, sem considerar que Deus não me deu no contexto da minha igreja, as pessoas, os recursos, as oportunidades que Deus deu em outra igreja. Né? Por exemplo, a igreja dos Filipenses era uma igreja pobre. Nem por isso ela deixou de ofertar financeiramente, porque ela entendeu qual era a sua realidade e agiu de conformidade com as suas possibilidades. Por outro lado, em outros contextos, ali, por exemplo, em Éfeso, Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: exorte aos ricos deste presente século que sejam generosos no dar. Ou seja, nem sempre uma igreja tem as mesmas possibilidades, recursos e pessoas de outra. Então ela tem que entender quem ela é, quais são as oportunidades que Deus dá e ser fiel ao que Deus dá, sem querer simular, sem querer representar ou copiar outras realidades, né? Isso é muito real, especialmente, Lídia, entre jovens pastores, viu? Por causa da hiperexposição de YouTube, Instagram, muitos desses jovens pastores querem simular ou galgar as posições que outros já têm e que, embora jovens, tem toda uma história até ali, né? Então, isso que você falou é realmente preocupante, porque há um fardo, há um desgaste imenso sendo colocado sobre pastores e igrejas. E que reflete muito bem o que o senhor colocou no começo da entrevista, né, pastor? Que a geração de hoje está querendo colher o que os nossos antepassados fizeram com tanto mais demorado, com um processo mais prolongado, e conquistaram depois de anos. A gente quer essa coisa imediatista, né? É muito claro isso também na igreja, né? Eu falo muito aqui para os nossos alunos no seminário que, saindo daqui, eles precisam passar por um período de mentoreamento, de estarem debaixo de outros líderes experimentados, famílias de líderes que já tenham cronologia, porque a gente pode até por um tempo, Lídia, simular erudição, mas você não simula piedade. Você pode citar dezenas de livros teológicos, mas você não simula espiritualidade. Então eu falo, passem um tempo debaixo da autoridade, do ministério, do exemplo, do testemunho de gente que olha a vida pelo retrovisor, e a outra expressão que eu uso é a seguinte, que tem de leitura bíblica o que alguns não têm de idade. Então se submetam a eles para que vocês aprendam com eles, porque a hora de vocês vai chegar. Né? Essa hora de exercer uma autoridade, uma liderança primária, chega, isso é natural. Mas por um tempo se submeta, isso é sábio. Paulo chamou Timóteo para si. Os sacerdotes do Antigo Testamento, quando se aposentavam, começavam a mentorear os sacerdotes mais novos. Esse é o processo de investimento na vida da próxima geração, para que quando chegar a sua oportunidade de liderança e autoridade, esteja preparada. É por isso que Paulo vai dizer que presbíteros, pastores, não podem ser neófitos, novos na fé, porque eles incorrerão em alguns erros que os mais maduros já estão preparados para lidar, né? Então, há essa tentativa de simular algumas coisas em termos de capacidades, oportunidades e espiritualidade, mas que acabam se tornando a ruína dessas igrejas, desses pastores e de tantos outros líderes, né?
É exatamente. Assim como no mundo também, tipo, a gente conhece aquela expressão que vem rápido, vai rápido, né? Tem uma coisa, o Deus falou tanto Verdade. da natureza, do processo, da natureza de plantar, colher, semear. Quem cresceu no meio do mato que nem eu sabe desse processo. E a gente esquece, até mesmo nós, né? Esquecemos disso. É muito bonito o que o senhor falou, de uma forma natural vai acontecendo. Eu falo aqui, eu vi o testemunho de um missionário que ele fala que nós somos espectadores da graça de Deus. E eu falo que eu fiz dessa minha frase, porque por mais que a gente esteja aqui apresentando, né, comandando, entre aspas, um programa, por exemplo, eu vejo Deus fazendo maravilhas que eu jamais conseguiria fazer, pastor. Eu digo que nós somos espectadores da graça de Deus, a gente não é nada, né? E falando nisso, pastor, a gente vê que Jesus Cristo, ele nos falou sobre humildade, sobre servidão, os maiores exemplos de Cristo, como isso é apaixonante, né? E também ele chamou a muitos por uma posição de influência, né? Eu queria que o senhor falasse quando essa posição de influência, ela se torna uma qualidade. Joia. Acho que um primeiro ponto para mim aqui, Lídia, é tentar definir muito rapidamente, não de forma exaustiva, nem técnica, nem acadêmica, nem Uhum, corporativa, o significado de protagonismo, né? uhum, Porque para boa. nós protagonismo é alguma coisa que alguém experimenta quando está diante de centenas ou até milhares de pessoas liderando-as, comandando-as. Isso é certamente uma expressão de protagonismo. Mas eu gosto muito de pensar em esferas de realidade onde pessoas são significativas no exercício de suas responsabilidades. Elas são fiéis no cumprimento das oportunidades que Deus deu. Então eu diria que desde o âmbito familiar menor Uhum, até o de uma grande corporação no mercado de trabalho, passando por uma igreja, no seu pastor titular, ou mesmo num pequeno grupo ali que acontece nas casas ou ministério, nós temos oportunidades de certo protagonismo, verdade. desse exercer de influência e autoridade sobre pessoas. E quando eu falo autoridade, eu não estou pensando em autoritarismo, não. Eu estou pensando naquela conceituação bíblica de conduzir pessoas à maturidade em Cristo. Então eu gosto de pensar, Lídia, em protagonismo como sendo o exercício da influência sobre pessoas para que elas sejam aperfeiçoadas em Cristo. E então, eu, como alguém que tem influência sobre essas pessoas, quero ser o mais fiel possível a Deus para ajudá-las então nesse amadurecimento. E como você falou, certamente Jesus nos chama ao serviço, à humildade, ele nos apresenta esse caminho da entrega de direitos, né? Esse é o significado básico da palavra humildade, é alguém que não se agarra aos seus direitos e luta por eles, mas está disposto a dar de si mesmo por causa dessas outras pessoas. Então, eu gosto de pensar nessa posição de influência ou protagonismo a partir de algumas perspectivas. A primeira delas, lá de volta em Gênesis, né? Aquilo que nós, na teologia, chamamos de mandato cultural. Deus criou o homem e mulher para serem cuidadores do jardim de Deus, para representarem e cumprirem os propósitos de Deus no jardim e ao longo da história. A gente não tem mais um jardim chamado Éden, mas a gente tem uma grande cidade. E, aliás, a história bíblica nos diz, né, que Deus está movendo a história de um jardim para uma grande cidade celestial. E ele então nos dá a oportunidade de, na cidade, continuar exercendo o seu mandato de cuidar, desde o domínio de uma ciência até mesmo a influência em pessoas, desde a criação de uma teoria da administração, da matemática, até a construção de um prédio, desde a condução de um grupo pequeno da igreja até mesmo a educação dos filhos. Quando nós cumprimos isso, quando nós cumprimos o nosso papel no mundo, na história, continuamos cumprindo aquele mandato que Deus deu a Adão e Eva lá atrás. A segunda ideia, o segundo princípio que eu penso nessa de protagonismo ou exercer influência como qualidade é o próprio texto de 1 Coríntios 10, 31, em que Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou Isso. façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja,
independente do âmbito, esfera, realidade que eu esteja, ali eu tenho a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando eu cuido de pessoas na igreja, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Quando eu dirijo a minha empresa, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Quando eu exerço alguma responsabilidade política na cidade, eu também tenho que fazer para a glória de Deus. Desde dirigir o meu carro até postar alguma coisa na internet. A glória de Deus não é exigida menos de alguém que está no, entre aspas, mundo, né? Como nós usamos a expressão, do que daquele que está num púlpito pregando. Quem prega num púlpito deve glorificar a Deus pelo que fala, e aquele que está como motorista de um ônibus ou presidente de uma empresa também devem fazer para a glória de Deus, né? E eu fecho aqui essa ideia lembrando do que Jesus disse lá em Mateus 5, assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o Deus que estabeleceu e criou Adão e Eva lá atrás, continua querendo, desejando e capacitando o seu povo para que resplandeça a luz de Cristo e essas pessoas que estão nesse raio de percepção da luz de Cristo possam glorificar a Deus, possam reconhecer e render o devido respeito e temor a Deus. Então eu diria que quanto maior nossa esfera de influência, mais temos a oportunidade de glorificar a Deus e levar pessoas a essa mesma glorificação. Se a nosso raio de influência é menor, como dentro de uma casa, ou ensinando um grupo de crianças na escola bíblica, a minha oportunidade pode ser menor em termos de alcance, mas continua sendo o desafio de, por meio das minhas boas obras, glorificar a Deus e levar pessoas a essa glorificação a Deus, né? Então, glorificar a Deus e levar pessoas a essa mesma glorificação do nosso Deus. E sabe o que é mais lindo, pastor? É ver que quanto mais se experimenta, a gente vê aí na Bíblia as histórias, quanto mais os homens de Deus, as pessoas que experimentam esse quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, quanto mais eles experimentam dessa luz, mais eles querem entregar aquilo que o senhor falou sobre a humildade, entregar os seus direitos. A pessoa não quer mais, ela reconhece que ela não quer mais estar ali aparecendo e ela só quer que a luz apareça mais, que as pessoas encontrem essa luz também, né? É muito bonito de ver. E o bonito que o senhor falou no começo, de que todos podem exercer esse protagonismo. Isso é lindo, né? Se a gente pensar que nós somos referência, que sempre tem alguém vendo a gente, e que em todo momento, 24 horas por dia, nós temos a oportunidade de refletir a Cristo, e Ele dá essa oportunidade a todos, né? É um privilégio sem e eu vejo que essa consciência é importante, Lídia, porque, de novo, já que eu não sou o pastor da igreja, é exigido menos de mim. Logo eu fico sentado no meu banco. Já que eu não sou presidente de uma empresa, eu simplesmente presto relatórios. Não, pouco importa a amplitude da minha esfera de influência. Isso. Naquele microcosmo, Deus me plantou para ali frutificar os frutos de Cristo Jesus, né? Pouco importa a amplitude, que seja um micro ou um macrocosmo. Ali Deus me plantou, ali Deus quer que eu frutifique. E é lindo que isso me lembrou que nós tivemos a conferência de avivamento e reforma espiritual aqui, e grandes testemunhos de grandes avivamentos vieram de uma pessoa que estava lá, escondidinha, né, às vezes também. Então, nós temos os dois lados aí, né, pastor? A gente tem também, a gente falou sobre as qualidades, né, de ser protagonista, mas tem um outro lado também, né, pastor? Quando isso pode se tornar perigoso. Eu queria que o senhor comentasse em que momento isso pode se tornar perigoso também. Joia, Ezequiel fala sobre os ídolos do coração, né? E a gente lembra da idolatria no Antigo Testamento, muito caracterizada por uma imagem, uma escultura, um poste ídolo, e a gente acha que idolatria é simplesmente curvar-se diante de uma imagem ou orar a alguém que não seja Deus. Isso não é verdade, Lídia. Ao longo do final do Antigo Testamento e por todo o Novo Testamento,
o conceito de idolatria deixa de ser o curvar-se diante de uma imagem para ser o encontrar o significado de existência e propósito de vida em qualquer coisa que não Deus. Então, idolatria no Novo Testamento é qualquer coisa, pessoa, ideia, tradição, experiência, oportunidade que não Deus. E estas várias coisas roubam o lugar de Deus no meu coração e tornam-se o objeto do meu sacrifício. Nesse sentido, Lídia, desde o pastoreio de uma igreja até o cuidado dos filhos, desde a obsessão em passar num concurso até alcançar a independência financeira, podem se tornar ídolos do coração, porque tornam-se o objeto da nossa obsessão em busca do que estamos com todas as forças. E todo ídolo, pela perspectiva bíblica, cobra sacrifício. Sacrifício de tempo, sacrifício de recursos, sacrifício de motivação. Então, quando o protagonismo, ou eu quero pensar no seguinte, aquela imagem que temos da nossa presença ou posição numa determinada realidade, ou oportunidades que temos sobre pessoas numa determinada condição, torna-se a nossa obsessão, o em busca do que estamos, não paramos, não medimos esforços, atropelamos tudo e todos até alcançarmos aquilo, quando isso torna-se a nossa obsessão, torna-se o nosso ídolo, me parece que a boa oportunidade da influência tornou-se o nosso Deus, tornou-se o nosso ídolo, né? Então, quando temos uma ideia fixa de algo, e eu vou usar uma expressão que muitos usam, né? Nos matamos por aquilo, talvez já tenhamos cruzado a fronteira do que seja a boa oportunidade de influenciar pessoas para simplesmente ocuparmos uma posição porque aquilo vai nos dar satisfação. Então, eu penso quando isso torna-se um ídolo. Eu fico pensando também, né? Eu falei aí de Mateus 5, do assim brilha a vossa luz. E eu penso também em Filipenses 2, quando Paulo diz que Deus nos colocou como luzeiros do universo para resplandecermos a luz de Cristo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, torna-se perigoso, pecaminoso, problemático, rejeitável, quando eu faço das oportunidades que eu tenho uma simples celebração das minhas capacidades, um simples endeusamento da minha própria pessoa e oportunidade, e não com aquilo como meio de continuar resplandecendo a luz de Cristo, né? Não como oportunidade de levar glória a Deus e conduzir pessoas para que glorifiquem esse mesmo Deus. Em termos práticos, é quando a nossa posição torna-se um fim nela mesma. Quando a nossa influência torna-se o objeto do nosso desejo, e em alcançando essa influência, nós nos satisfazemos com a nossa própria vontade. É aquilo que Jesus diz, né, falando sobre o indivíduo que pensa consigo mesmo e adquire riqueza para si, cada vez mais para si, e aí ele chega um momento e diz, veja quanto eu conquistei. Vou agora descansar e desfrutar disso tudo para mim mesmo. E Jesus diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. Né? Então, quando algo torna-se um fim nele mesmo e alvo da nossa autossatisfação. Né? Então, acho que pode ser extremamente perigoso. Exatamente, isso me lembrou muito uma pregação que eu vi num acampamento, que fala que quando temos uma característica, quando temos um ídolo no nosso coração, é que nos sentimos muito cansados, né? E aí tem a ver, eu comparei agora com o senhor falando com a luz, né, de Cristo, porque às vezes quando a gente está cansado, a gente está assim, né, sem vida, cansado, né? E aí a gente percebe isso, fisicamente falando, né? Eu comparei com a luz aqui, porque às vezes você vê alguém que nem está nos holofotes da vida aí, e está brilhando, está com aquele sorriso, está com Cristo, está exalando, né? Você vê como isso faz sentido, como isso move, né? Que independente do lugar, né? Diz que Adão fracassou no Éden, né? O da arca, Noé na arca, né? Então não depende aonde vocês. Não, errei, vou corrigir. Adão no Éden e Jesus no deserto.
não depende do lugar, né, e nem das condições, mas de como está a sua motivação, de como está, né, a sua expectativa, né, de fazer aquilo para a glória de Deus. Como isso é claro, né, pastor? Agora, o que eu queria ver, pastor, é que assim, a gente sabe que tem pessoas que exercem grandes influências, né? E eu queria te perguntar assim, o que a gente pode aprender com esses pastores que exercem grande influência? Pastores, Joia. pessoas. Em geral, né, eu vejo muitos crentes espalhados pelo mundo ao longo de toda a história da igreja e do nosso tempo, demonstrando muito bem essa vida em Jesus, né? Eu gosto de pensar, Lídia, em 3 palavras que me ajudam a entender muito em que consiste a dinâmica da nossa vida cristã. E me parece que foram pessoas que, desde os tempos bíblicos, exemplificaram isso. Primeiro, são pessoas que desfrutam da sua vida em Jesus. Isso. Elas entendem quem elas são em Cristo e elas conseguem perceber isso nas mais variadas áreas das suas vidas, né? Tudo como uma oportunidade delas desfrutarem a sua vida com Cristo. A gente vê desde aquelas testemunhas da fé de Hebreus 11 até pessoas que exercem algum tipo de influência nas nossas vidas, né? Eu lembro, por exemplo, da minha infância, da minha adolescência, como Deus usou 2 mulheres ali na cidade onde eu morava, né, a Damantina, no interiorzão de São Paulo, como Deus usou 2 mulheres que me inspiravam, e eu não tinha pais cristãos, me inspiravam a querer ter aquela mesma vida com Deus que elas tinham. E quando nós, juntamente com os meus irmãos, acabamos nos envolvendo até um pouco mais com essa família, podendo chegar mais perto, ver como elas desfrutavam da vida em Jesus, desde uma refeição até o trabalho que elas desempenhavam ali na cidade de Adamantina, não apenas na igreja, mas fora da igreja, né? A segunda palavrinha, Lídia, que me ajuda é evidenciar. Elas desfrutam, e desfrutar pode parecer uma coisa muito intimista, né? Muito pessoal, muito personalizada. Mas eu gosto da ideia também de evidenciar. São pessoas que evidenciam isso para outros. São pessoas que testemunham isso para outras pessoas. Né? Do jeito que Jesus fala que nós somos a luz do mundo e ninguém põe uma candeia embaixo da mesa, mas coloca no lugar mais alto para brilhar, para evidenciar, assim são essas pessoas que Deus deu a oportunidade de terem um ótimo testemunho ao longo da história e que nos legaram esse testemunho. Lídia, eu conheço a história de vários membros da nossa igreja que foram influenciados tremendamente por seus avós, por seus pais, por seus líderes da infância. Eu lembro dos meus líderes, eu fui por muitos anos da igreja presbiteriana, os meus líderes da UCP foram pessoas que me influenciaram, posteriormente foram até meus padrinhos de casamento, porque mesmo nas suas limitações, testemunharam para mim, evidenciaram para mim a seriedade da vida com Deus. Né? E nós vemos Deus fazendo isso por meio de missionários e missionárias, por meio de líderes eclesiásticos, por meio de outros cristãos que têm sido muito significativos no seu ambiente de trabalho. E eu vejo até, vou falar até como pastor, que um dos nossos desafios, lidando com faixas etárias, especialmente aí jovens universitários, jovens profissionais, seria a de aproximar essa geração de jovens universitários e profissionais, a geração de pessoas que já estão mais consolidadas no mercado de trabalho e que estão testemunhando da fé em Jesus. Nós sabemos, desde o ambiente universitário até o mercado de trabalho, de um ambiente virtual ou alguém morando no condomínio, são sempre ambientes hostis à fé cristã. Mas Deus tem seus filhos que estão sendo significativos onde estão plantados, estão evidenciando, estão testemunhando, né? Então, meu desafio é aproximar a geração que está surgindo com aquela que já está protagonizando, para que essa que já está testemunhando da sua fé, diga para essa geração que está chegando o seguinte: é difícil, é perverso, é selvagem, mas é possível. Então, são pessoas que desfrutam,
são pessoas que evidenciam e são pessoas que frutificam. Frutificam, né? E está bem ligadinho um termo no outro, né? Frutificam no sentido de elas apresentam o fruto de Jesus não apenas nas suas próprias vidas, senão também nas vidas de outras pessoas. Em grande medida, Lídia, se nós estamos aqui hoje, é porque as gerações passadas não falharam nessa frutificação do Evangelho, na sua geração, mas também no preparo da geração seguinte. Né? Então, são pessoas que conhecem o seu tempo, né? E eu quero me lembrar aqui de dois textos bíblicos que me acompanham muito. Primeiro, Crônicas 12, quando Davi chama algumas pessoas para comporem o seu exército, e fala que da tribo de Issacar, ele separou 12 mil homens conhecedores das épocas, Olha. pessoas que têm aquele feeling, aquela percepção, a leitura correta da história, da realidade, para saberem como Israel deveria agir. Então, Deus tem nos dado gente mais velha, mais madura, mais consolidada na fé cristã e no próprio mundo, que pode nos dizer, pode dizer para essa geração que está vindo depois da nossa, como eles devem agir. E o segundo texto é de Atos 13, quando Paulo diz que Davi serviu aos propósitos de Deus na sua geração e então faleceu. Acho lindo esse texto pelo seguinte aspecto: Davi entendeu em que consistia o propósito de Deus para ele, Davi, na sua geração e o serviu na sua geração. O que eu vejo, Lídia, é que a gente tem uma tensão muito grande de viver um tempo que não é o nosso, ou de resgatar uma realidade que já passou, deixando de entender o que é o nosso momento presente e como viver esse momento segundo os propósitos de Deus. E aí, então, louvamos a Deus, porque tem muita gente antes de nós, muita gente na nossa frente que desfruta, evidencia e frutifica da vida com Deus, podendo nos ajudar também a viver os propósitos de Deus na nossa geração. O que eu digo muito, Lídia, é que nós, infelizmente, as gerações mais novas, perderam a capacidade de valorizar cabelos brancos. Verdade. Pessoas com mais experiência, pessoas com mais quilometragem, né? Mais oportunidades de viver o Evangelho nos mais variados contextos. Então, casais de namorados podendo se aproximar de casais casados mais velhos, aprendendo com eles, testemunhando suas lutas, dificuldades, experiências, crescimentos e vitórias, né? E por aí vai. Acho que é um assunto muito legal da gente pensar, né? Como aproximar essas gerações que já têm experimentado da sua vida com Deus em âmbitos, realidades, para onde as gerações mais novas estão caminhando. Né? Então, acho que são algumas ideias aí para a gente pensar. E que preciosidade é isso, né? Como é gostoso conversar com pessoas que têm tanta experiência, assim. É um privilégio. E, pastor, isso que o senhor falou, ela responde um pouco também da próxima pergunta que eu quero fazer, que tem muitas pessoas que têm um chamado, né, a exercer papéis importantes, mas muitas vezes não se sentem preparadas. Tem muito a ver com o que o senhor falou agora, né? Ou tem medo de se corromper com as questões do mundo, né? Esse temor, ele chega a ser bíblico ou é um escape, às vezes, do chamado que a pessoa tem? Ok, legal. Lídia, eu quero primeiro pensar numa situação. Às vezes, nós olhamos para algumas pessoas que já estão em realidades que gostaríamos de estar. Uhum. Algumas posições, algumas oportunidades, um determinado raio de influência nos mais variados âmbitos. Tá? E nós achamos que, se nós seguirmos o mesmo caminho, chegaremos lá também. Uhum. Se nós lermos os mesmos livros, se nós fizermos os mesmos cursos, se aproveitarmos as mesmas oportunidades, chegaremos invariavelmente lá. E eu diria não. É verdade. Isso que eu quis dizer lá no início, que sucesso é muito mais do que ser simplesmente a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa. Por quê? Porque não necessariamente Deus tem as mesmas oportunidades para todo mundo. Então eu vejo que há um descontentamento, uma insatisfação impressionantes na geração atual que, tendo empregado tudo que poderia, não chegou no mesmo ponto que alguns. Por quê? Porque não necessariamente Deus tem tudo para todo mundo.
Quando eu falo tudo, não é aquilo que temos nas riquezas espirituais em Cristo. Não é toda a sabedoria. Tudo em termos de oportunidade, influência e posição. Nem todo mundo vai chegar no mesmo lugar. E nós precisamos entender isso. Porque isso acalma o nosso coração, como você muito bem falou, isso alivia o nosso fardo, tira um peso de nós, porque eu não tenho que chegar na mesma posição que outros chegaram, mas eu quero ser fiel a Deus na esfera de autoridade e influência que Ele me deu. Então, eu diria que muitas vezes pode ser um escape, não querer aproveitar algumas oportunidades e experiências que Deus esteja dando, mas também pode ser uma obsessão, querendo alcançar realidades para as quais Deus não tem nos direcionado. Né? Então, eu diria uma tensão, até porque não tem nenhum checklist que preenchamos dizendo se estamos sendo obsessivos ou não. Né? Fala-se muito hoje em ousadia, audácia. Como discernir se estou sendo ousado ou obstinado? Como entender se estou sendo audacioso ou arrogante? Porque me parecem ser coisas que caminham numa linha muito tênue, extremamente próximas. Então, eu diria que a cronologia, né, a história, o tempo que vai nos dizer até muito das nossas motivações. Então, esse é meu primeiro ponto. Nem tudo é para todos. Nem todo mundo vai chegar no mesmo ponto que outros chegaram. E como eu digo, tudo bem, seja fiel na esfera de autoridade e influência que Deus te deu. Reconheça isso e está ótimo. Né? O segundo ponto, eu me lembro de Tessalonicenses 5, quando Paulo fala abster-se de toda aparência do mal. Existem coisas, Lídia, existem experiências, oportunidades que são muito notórias num mundo contra Deus e que não são oportunidades e experiências para nós. Nós não devemos chegar em alguns pontos que aquelas pessoas que não temem a Deus chegaram. Né? Então, existem esferas que nós não devemos alcançar. Existem protagonismos que nós não devemos ter, porque são contra a fé cristã, são contra a nossa vida em Jesus. E em buscando isso, nós certamente nos corromperemos. Nós certamente negociaremos a nossa fé e nós temos, lamentavelmente, muitos testemunhos próximos a nós, ao longo da nossa trajetória cristã, de gente que abriu mão da sua fé para alcançar o seu sonho. Então, existem coisas que não são para nós. Existem coisas que são pecaminosas em essência. Existem coisas que aparentemente não são pecado, mas dado o grau de envolvimento com aquilo, pode nos roubar de Deus. Então eu devo evitar aquilo também, né? Então eu penso que tem coisa que não é pra gente. Mas existem muitas outras realidades e oportunidades que não são pecado, né? Que não são erradas. E não há nenhum problema que nós busquemos alcançá-las como na consciência ou como oportunidade de glorificarmos a Deus, como? Desfrutando, evidenciando e frutificando Jesus naquele contexto. Mas também não nos frustrarmos caso não cheguemos. Eu tenho muitos sonhos, Lídia, eu tenho muitos projetos. Eu acho que minha esposa disse que eu precisaria de umas 5 vidas para executar metade deles, né? Mas a gente não existe reencarnação, né? A gente vive uma única vida e morre. Ou seja, muito disso, Lídia, não vai acontecer. Então, Deus já tratou meu coração lá atrás de que muito disso não vai acontecer e não há nenhum problema com isso. Né? Então, eu preciso entender que nem tudo é pecado, mas nem tudo também será alcançado. Então, subir um degrau de cada vez é importante. Nós temos o que talvez seja o fim da escada, o topo, mas ao mesmo tempo, não adianta eu dar o salto de 3, 5 degraus de uma vez. Eu tenho que ir passo a passo. Eu lembro daquela música que eu cantava quando era criança, né? Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, Cristo me guia. Acho que isso é a vida também. Isso são as oportunidades profissionais, as oportunidades financeiras,
as oportunidades acadêmicas, aquele pouco a pouco até alcançarmos, né? Há muito temor de homens mesmo, viu, Lídia, como você falou. E por causa disso tem muita gente que escapa da responsabilidade, por vários motivos. Vergonha, preguiça. Tem muita gente preguiçosa na igreja, viu? Muita gente preguiçosa no mundo. Dá trabalho ser significativo. Dá trabalho influenciar pessoas. Tem gente que prefere não fazer nada, né? Então é triste. Então pode ser pecaminoso, sim. Pode ser pecaminoso. Um escape, uma negligência, uma preguiça. Mas pode ser também uma tremenda de uma oportunidade de Deus nos permitir estar em alguns lugares onde a nossa influência seja maior, né? Sempre fazendo aquela oração que Jesus fez pelos seus discípulos de todos os tempos. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus, me ajude a ser significativo no mundo, sem me corromper com a maldade dele. E é assim que a gente está educando nossos filhos, viu, Lídia? Temos 2 filhos, um jovem e um adolescente, um já na faculdade, e nós sempre os educamos desta forma, né? Estamos criando-os para estarem no mundo, não para serem mundanos, mas para estarem no mundo, sendo significativos, influenciando, testemunhando, independente da oportunidade que Deus der. Pouco importa qual vai ser, mas que o Evangelho os prepare para quando isso chegar. No mundo, mas não do mundo. Amém. E eles têm uma excelente referência, porque de conversar 1 hora aqui com o Senhor, a gente já fica edificado, né? Glória a Deus por isso. Eu digo que nós somos espectadores da graça de Deus e todo dia aqui, todo dia nesse trabalho, nós somos espectadores em qualquer lugar da glória de Deus, né, pastor? E é um privilégio poder... É verdade. Ser esse espectador, né? É um privilégio de Deus. Eu queria agradecer muito ao Senhor por esse momento tão edificante, agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele te usou muito nessa manhã, por ter aceitado nosso convite, por termos esse momento tão divino aqui com Deus, com a presença do Senhor, assim, perceptível, sabe, pastor? Obrigada mesmo, e queria que o Senhor deixasse uma mensagem rapidinha para quem está ouvindo, de final disso tudo que a gente falou, por favor. Joia. Eu tenho exposto Colossenses recentemente aqui no seminário e tem uma expressão que tem me desafiado e me impactado muito, embora eu já tenha lidado com ela várias vezes, né? Viver de modo digno do Senhor. Por diversas outras vezes, os autores bíblicos dirão de modo digno de Cristo, de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno é reconhecer o valor intrínseco de Cristo Jesus e de sua obra em nosso favor. E viver de modo digno é viver no mesmo peso, né? No mesmo valor, na mesma importância, seja lá em que contexto for. Do secreto da nossa vida, da publicidade de uma rede social, estando eu sozinho com a minha família, ou esteja eu na minha sala de aula, na universidade, ou mesmo no ambiente de trabalho, onde eu exerço a minha profissão, ou no lugar onde eu moro, o viver de modo digno sempre foi o desafio. Entender quem Cristo é para nós e como nós, então, vivemos com Ele. Não por causa de uma troca, Lídia. Viver de modo digno do Evangelho não é retribuir para Deus. A gente não pode retribuir para o Senhor, né? Mas nós podemos evidenciar o valor que Ele tem, nós podemos desfrutar do que Ele fez por nós e então frutificar de modo digno. E Lídia, muito obrigado a oportunidade, que Deus abençoe vocês. Tive a oportunidade de assistir a alguns dos programas aí sobre os conflitos, as tensões da geração. Parabéns pelo seu ministério, já te escrevi isso, né? Glória a Deus pelo que Ele tem feito por seu intermédio, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelo canal de TV, uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, que Deus tem dado a oportunidade de estar aí algumas vezes servindo pelo ensino. Amém. É a graça de Deus, pastor, é a misericórdia dele, graças a Deus por isso. E é recíproco, nosso carinho por você também é muito grande e é tão bom caminharmos juntos como irmãos, né? Glória a Deus por isso, pastor. Nosso muito obrigado em nome da IPP, do Manhã IPP, obrigada mesmo e espero que seja o primeiro de muitos, né? Sim, será ótimo. Tendo a oportunidade vai ser um privilégio. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe. Até a próxima, pastor.
Ai, gente, que coisa linda! Eu tenho um recado rápido para você, muito bom. Eu estou muito feliz com esse programa, muito edificada. Louvado seja Deus por isso, né? Que Deus maravilhoso que permite a gente refletir nisso. Mas eu tenho um recadinho para você importante. Vamos lá comigo. Olha só, ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar estas Bíblias a preço de custo. Uma caixa com 32 Bíblias custa R$ 249,90 e tem um frete grátis para todo o Brasil. Olha isso, gente, 32 Bíblias por R$ 249,90. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou para te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Acesse o seu site editorehebron.com.br e compre já a sua caixa de Bíblias. Hebron, uma editora missionária. Isso aí. E hoje, vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para o Daniel Sorbara, para a Flávia Mizaki, o Guilherme Cosman, o João Marcos Lemos e a Mariana Pinheiros. O tempo correu aqui, mas feliz aniversário para você, que Deus abençoe muito, que seja um ano cheio de novidades de vida e que sejam muitos, todos para a glória do Senhor. Que Deus abençoe, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta com uma nova série, aí eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai falar sobre a Bíblia Fala, temas que você nem sabe que fala na Bíblia, tá bom? Eu espero você amanhã com o nosso querido pastor Arival Dias Casimiro. Até amanhã, fiquem com Deus.